aí vamos para a nossa principal figura, que é o triângulo, sim? Galera, triângulo tem uma porrada de fórmula de triângulo, tá? É muita fórmula. Vamos começar pelas mais básicas, tá bom? E uma delas eu não vou demonstrar, tá? Ela será demonstrada em outro vídeo, mas aqui não, ok? Aliás, uma só não, algumas, sim? Então vamos lá. Olha só, primeira fórmula para a gente calcular a área de um triângulo. Vamos indo. Então aqui nós temos um triângulo. Esta é a fórmula em que ele te dá a base do triângulo e também te dá a altura desse triângulo. Ele diz que essa altura aqui mede H e ele diz que esta base aqui mede B. Como é que a gente acha a área de um triângulo assim informado? É assim, ó. Como é que a gente chega, né, na tão famosa expressão base vezes altura sobre 2? Preste atenção. Então aqui nós temos um triângulo. A altura dele está aqui, foi dada, né? A base também foi informada. E aí você faz a seguinte construção. Traça uma paralela àquele lado, passando por esse vértice. Deixa eu vir de novo. E pelo outro vértice. Sim? Deixa eu fazer de novo, que não ficou paralelo. Cara, eu nunca consigo fazer as duas retas paralelas. Ou tá paralelo? Ah, parece que tá paralelo. Bom, tá aí. Lembrando que o meu interesse é esse triângulo aqui, tá? O resto eu tô construindo, você já vai ver o porquê. Bom, galera, essa figura que ficou em volta, essa figura aqui, que eu tô pintando de azul, é um paralelogramo, certo? Ora, então, a área desse triângulo vai ser a área do paralelogramo, que é base vezes altura, certo? Aqui, ó. Base vezes altura. Só que sobre 2. Porque é a metade de um paralelogramo. Tá vendo? Tem um triângulo vermelho embaixo e tem esse triângulozinho azul aqui em cima, sim? Então, gente, sobe aqui comigo. Todo triângulo é a metade de um paralelogramo. Show? Sabia dessa? Tranquilo? Todo triângulo, professor? Todo triângulo. Mas não pode ser de um losango, não, mas todo losango é paralelogramo. É o contrário que não acontece, tá? Show? Desce comigo aqui, então. Então, nós temos essa fórmula importantíssima que diz que a área de um triângulo é a sua base multiplicada pela sua altura, dividido por 2. Como isso aqui é importante? Como isso aqui é importante? Bom, próxima figura é o próximo triângulo, próxima área de triângulo. Beleza? Ah, tô pintando de azul, né? Beleza. Vamos lá. Próxima área de triângulo, ele vai fazer assim, ó. Tá aqui o triângulo. Ele agora, ao invés de te dar base e altura, ele te dá base, lado e ângulo, né? Eu tenho feito de vermelho, né? Deixa eu fazer de vermelho. Ele te informa isso aqui. Eu tenho colocado? Não. Então, vou colocar só... Eita, caceta. Olha o professor se enrolando. Exatamente. Aqui B, aqui A. Deixa eu pintar esse triângulo aqui. Isso é a minha tentativa de ser organizado, misturado com o fato de eu ser estabanado. Então, tá aqui. Então, aqui mede θ. E qual é o meu objetivo, professor? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo?
calcular a área desse triângulo. Então, vamos lá, desenhar o triângulo aqui do lado. Show, tá aqui. Aqui é A, aqui é B, aqui é θ. O que você faz? Você completa novamente um paralelogramo. Nossa, esse ficou bom. Caraca, consegui fazer um bom paralelogramo. Bom, estou tentando calcular a área desse triângulo vermelho aqui, certo? Bom, acontece que a figura formada, a figura que nós formamos, se trata de um paralelogramo, certo? E nós sabemos que esse triângulozinho azul aqui, da mesma forma que a gente fez no slide anterior, esse triângulozinho aqui, ele é igual ao vermelho, tá? É equivalente, né? Eles são congruentes. Então, a área que eu procuro é B vezes A vezes seno de θ, que é a área de um paralelogramo, só que sobre 2, porque é apenas a metade. E aí está aí a nossa segunda fórmula para achar a área de um triângulo. A vezes B vezes seno de θ sobre 2. Então, tá aí. Show? Show de bola, gente. Então, próxima área de triângulo. Essa aqui foi uma das mais cobradas no vestibular da ESA. Sim? Bom, vamos lá. É assim, ó. Ele te dá um triângulo, deixa eu desenhar ele de novo. Pronto. Ele te dá um triângulo. Ele diz, e aí, não satisfeito, ele insere aqui dentro, ele inscreve nesse triângulo um círculo. Ah, professor, não acredito que vai envolver círculo. Pois é, cara. Eu disse para você que isso aqui é uma matéria que envolve bastante conteúdo. Deixa eu desenhar de novo, que merece. Tá bom. Quando a gente quer esconder que não tangiu, a gente aumenta o lado aqui, ó, tá vendo? Bom, beleza. Aí nós temos aí um triângulo, certo? Beleza. Meu objetivo é calcular a área desse triângulo. O que ele te informa? Ele te informa todos os lados e ele também te informa o raio do círculo. E aí, ele quer saber a área, tá? Bom, como é que a gente mata esse exercício, tá? Então, vamos lá. Acho que eu vou desenhar o círculo primeiro. Ou talvez não adiante nada. Olha, ficou um bom círculo. Show. E aí, vamos desenhar o nosso triângulo. Então, tange aqui. Aí, vem pra cá. Aí, agora eu vou fazer uma tangente aqui. Não tangiu, agora tangiu. E aí, o terceiro cara, que obviamente não vai encostar naquela ponta, mas pelo menos ficou um bom triângulo, um bom círculo. Bom, tá aí. Vamos ver então como é que a gente pode resolver essa questão. Ele te deu aqui mede B, aqui mede A, aqui mede C. Não foi isso que ele fez? E ele te deu o raio do círculo, que é R. Galera, vamos lá. Essa demonstração aqui é um pouquinho mais complicada, mas pode abrir a sua cabeça para um monte de possibilidades, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é baixar um raio aqui. Como é ponto de tangência, esse ângulo é reto. Liga aqui em cima também. Como é ponto de tangência, nós temos um ângulo reto. Liga aqui também. Como é ponto de tangência, aqui também é um ângulo reto. Tá bom? Show. Aí, não suficiente, eu ainda vou conectar esse cara aqui. Vou conectar esse cara aqui.
Não ficou bom. Vamos de novo. Beleza? E mais um. Pronto, não ficou bom. Vamos de novo. Agora ficou bom. Show! Beleza? E aí eu vou pintar alguns triângulos que se formaram aí dentro, tá? Primeiro eu vou pintar esse triângulo verde aqui. Aí agora eu vou pintar esse triângulo, vamos ver, o vermelho já foi, né? Roxo. Esse triângulo roxo aqui, ó. Estão vendo aí? E finalmente o triângulo azul, azul escuro. Tá aí. Formaram-se 3 triângulos. Lembrando que essas medidas azuis, elas medem R, R e R. Bom, pensa agora só no triângulo verde, tá? Só neste triângulo aqui. O que você pode me dizer sobre ele? Dá para calcular a área dele, certo? Porque eu conheço a base e eu conheço a altura. Então, a área dele é base vezes a altura sobre 2, certo? O triângulo roxo é a mesma coisa. Eu conheço a base e eu conheço a altura, certo? É aquele Rzinho ali. Então, esse triângulo roxo tem a base A, a altura R, sobre 2, certo? E esse triângulo azul escuro aqui embaixo tem base B, altura R, base vezes altura sobre 2. Então, dá uma subida aqui para eu poder te explicar o que eu fiz. Eu peguei um triângulo e aí eu quebrei ele em 3 triângulos e calculei a área desses 3 triângulos. Como é que eu faço para... Se eu conheço essa área, essa e essa, como é que eu faço para achar a área do triângulo todo? Somo tudo, né? Eu somo o verde com o azul com o roxo. Então, desce aqui. Então, a área total vai ser igual a área roxa, AR sobre 2, mais a área azul, BR sobre 2, mais a área verde, CR sobre 2. Coloca tudo com o mesmo denominador. Sim. Coloque R em evidência. Um pouquinho de álgebra, né? E aí, gente? Estão vendo essa expressão que apareceu aqui? Isso aqui tem um nome. A gente chama isso aqui de semiperímetro. E a gente identifica isso pela letra minúscula P. Então, isso aqui vira simplesmente semiperímetro vezes R. Tá bom? Então, fórmula é PR. Aprendeu? Você aprendeu o que eu estou falando aqui, ó? Você percebeu o que eu acabei de dizer? Você aprendeu. Ah, rapaz, olha aí, ó. Aprendi, certo? Olha lá, ó. A área é igual a semiperímetro vezes raio, certo? Então, aprendi. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Bom, podemos ir para a próxima área de triângulo? Show? Então, aliás, não, exercício, gente. Exercício, pelo amor de Deus. Isso aqui exige uma questão. Vamos fazer ela aqui no meio. Dividir do resto da galera. Show! Tá aí. Vou colocar o exercício aqui. Exercício. Calcule a área do triângulo ABC.
Então vamos construir um triângulo qualquer aqui. Eu acho que eu consegui fazer ficar certinho. Isso. Aí ele chama aqui de A, chama aqui de B, aqui de C. Aí ele diz que aqui mede 6, aqui mede 10 e aqui mede 12. Esse triângulo existe? Existe. Beleza. Aí ele diz pra gente que este raio aqui é R. E aí nas opções tá assim. Vamos ver. 22, 28. Tá. 28R, 14R, 7R, 3,5R. Tá? Então tá aí exercício, tá? Então vamos fazer uma resolução rápida aqui. A gente já aprendeu a fórmula, né? Aprendi. Como é que é a área? Semiperímetro vezes raio. Então vamos achar o semiperímetro primeiro. Semiperímetro vale 12 mais 10 mais 6 dividido por 2. Sim, é o perímetro, que é a soma dos lados, dividido por 2. 12 mais 10 dá 22. 22 mais 6, 28. 28 sobre 2 dá 14. Então, a área é... Perdão. A área é 14R. Gabarito letra A. B de bola. Show de bola, gente. Tranquilo? Essa área aí, muita gente não lembra, mas agora eu tenho certeza que você aprendeu. Beleza? Próximo, então. Quarta fórmula. Essa aqui foi para o círculo inscrito. Deixa eu escrever aqui. Círculo inscrito. E agora a gente vai falar sobre o círculo circunscrito. Tá bom? Então vamos dar uma olhada como é que a gente pode fazer isso. Então a gente tem um círculo. Pior que ficou bom, mas ficou muito grande. Beleza. E um triângulo inscrito no círculo. Novamente, eu te dou todos os lados. Lembrando que eu quero saber a área do triângulo. Sim? Digo para você que isso aqui mede A, isso aqui mede B, isso aqui mede C, e isso aqui mede R, é o raio do círculo. Sim? Então, estou interessado em calcular a área desse círculo. Tá bom? Como é que a gente pode fazer isso? Deixa eu fazer isso aqui do lado. Sim? Só vai demonstrar essa, professor? Vou. Você diz demonstrar e explicar o porquê, né? Exatamente. Professor, eu posso só decorar a fórmula? Se você quiser, pode, cara. Mas eu não recomendo, mas pode, fica à vontade. De repente, você tem a criatividade na hora da prova, caso mude alguma coisinha, né? A fórmula não muda, mas a questão pode ser um pouquinho mais complicada. E aí, não decorar a demonstração, mas entender a demonstração é útil, tá? Não é para decorar a demonstração não, tá, gente? Não precisa saber demonstrar cada coisa, não. Mas entender cada coisinha que eu faço é importante, tá? Então, é o seguinte. Eu vou puxar um ângulo aqui, vou chamar esse ângulo de beta, porque está oposto a B. Tá bom? E eu sei que o raio desse círculo é R. Lembrando que o meu interesse é esse triângulo aqui. Show. Deixa eu completar isso aqui, porque pelo amor de Deus. Pronto. Tá. Você já sabe calcular a área desse triângulo, né? Porque pelos dados que eu dei, você já sabe fazer C vezes A vezes seno beta sobre 2, certo? Estou usando essa expressão aqui.
É lado vezes seno do ângulo entre os lados. Então, lado vezes seno do ângulo entre os lados. Então, eu posso escrever que a área desse triângulo é A vezes C vezes seno de beta sobre 2. Então, guarda essa expressão aí, a gente já vai usar, tá? Eu vou utilizar agora uma parada que a gente já estudou, conhecida como lei dos senos. Então, vamos ver o que eu posso falar sobre isso, tá? Lei dos senos. Galera, uma parada que a gente aprende sobre a lei dos senos é que quando a gente pega um lado e divide pelo seno do ângulo oposto, isso dá o diâmetro do círculo. Sim, do círculo circunscrito. Quem não lembra disso, dá uma olhada em lei dos senos, tá? Multiplica isso cruzado. Aí isso fica assim. B é igual a 2R seno de beta. Isola seno de beta. Isso fica B sobre 2R. Substitui essa expressão aqui da seguinte forma. Seno de beta é B sobre 2R, certo? Essa parada aqui era seno de beta, né? Eu substituí por isso porque a minha lei dos senos permitiu, né? Fazendo essas contas, você encontra ABC sobre 4R, porque 2 vezes 2 é 4. E aí está aí nossa expressão. A área deste triângulo é ABC sobre 4R. Tá? Expressão altamente utilizada nos mais diversos concursos. Dá uma olhada aqui. Então, nós aprendemos a calcular a área de triângulos com o círculo inscrito e com o círculo circunscrito, tá? Vamos dar relembrada em tudo que a gente viu. Área do quadrado, lado ao quadrado. Área do retângulo, base vezes altura. Área do paralelogramo, base vezes altura. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Segunda área do triângulo, base é lado vezes seno do ângulo sobre 2. Área do triângulo conhecido círculo inscrito, PR, aprendi, PR, né? Então, o raio do círculo inscrito, que está dentro. Raio do círculo que está fora, quando eu quero saber a área do triângulo que está inscrito no círculo, ou seja, o círculo está circunscrito ao triângulo. Quando é que a gente usa isso? A gente usa isso quando o triângulo está dentro do círculo. E o outro caso, quando o círculo está dentro do triângulo, tá? Dá uma desenhada nisso aí, escreve esses conceitos, senão você vai se confundir. A área fica ABC sobre 4R, tudo bem? Então, são as fórmulas de áreas que a gente viu até agora, tá? Desce para a tela aqui, então. Então, agora, próxima fórmula de área de triângulo será aquela que eu não demonstrarei, tá? Eu acho que eu vou falar só de 5, é isso? Vou falar só de 5. Então, a sexta é sobre o círculo ex-inscrito, fica para outro momento, tá? Ela realmente não é útil para a gente agora. Tá bom? Bom, Cacete. Perdoa, gente. Sei que quem tem toque viu o desenho de caneta preta deve ter ficado... Né? Bom, gente, seguinte. Qual é o meu interesse agora? Bom, continua sendo calcular a área do triângulo. Só que agora o que me é informado? Dessa vez, a única coisa que ele me dá são os lados. Não me dá círculo, não me fala de nada. Nada. Apenas os lados. Neste caso, a gente utiliza um negócio conhecido como fórmula de Heron. Fórmula de Heron, professor? Exatamente. Fórmula de Heron é uma fórmula feia, mas fácil de decorar, tá? Começa com uma raiz quadrada, e aí vem semiperímetro, aí vezes P menos A,
P menos B, P menos C. Tá? Então, esta expressão, conhecida como fórmula de Heron, permite que você calcule a área de um triângulo conhecidos apenas os seus lados. Então, vamos ver uma aplicação direta, você vai ver que é muito, muito tranquila. Então, vamos lá. Exercício. Calcule a área do triângulo abaixo. Aí ele cria um triângulo assim para você. Aqui mede 18, aqui mede 10 e aqui mede, deixa eu ver, 12. Pronto, ele quer saber a área desse triângulo aí, tá? O que a gente faz? Acha o semiperímetro. Para usar essa fórmula aqui, tem que achar o semiperímetro, né? Semiperímetro é soma dos lados dividido por 2. 10 mais 12 dá 22. 22 mais 18 dá 40. Que dividido por 2 é 20. E aí a área fica como, professor? Fica 20 vezes 20 menos um dos lados, vezes 20 menos um dos outros, vezes 20 menos o que sobrou. Entendeu? Então, você vai substituindo exatamente como está aqui na sua expressão. É só fazer essa conta aí que você vai achar a área, tá? A área vai ser, então, 20 vezes 2. 20 menos 12 é 8. E 20 menos 10 é 10. Fazendo essa conta, isso dá 20 vezes 2 dá 40. 40 vezes 10 dá 400 vezes 8. Aí vamos fazer esse 8 assim, ó. 8 é 4 vezes 2, porque aí a gente pode fazer agora 400 sai como 20, 4 sai como 2, e dentro da raiz sobra só raiz de 2. 20 vezes 2 dá 40 raiz de 2. Beleza? Bom, antes da gente dar o nosso intervalo, eu quero falar de mais duas figuras, tá bom? E a gente já fala do nosso intervalo. Então, 40 raiz de 2 é a área usando Heron, tá? Bom, próximo então, losango. Terminamos então nossos triângulos, tá? Depois a gente dá uma complicada maior. Existe mais uma fórmula da área do triângulo, o círculo inscrito, mas a gente fala dele em outro momento, tá? Bom, losango. Losango é um quadrilátero equilátero, né? Um quadrilátero que tem todos os lados iguais, né? Então, vamos lá. Vou tentar desenhar um bom losango aqui. Beleza. De novo. Beleza. Opa, não ficou o melhor losango do mundo, mas finge que é, tá bom? Tô tentando aqui, gente. Não julga, gente. Não julga, pelo amor de Deus. Losango. Como é que a gente acha a área de losango? Vamos lá. A gente precisa saber, gente, para calcular a área de um losango, a gente precisa conhecer suas diagonais. Essa é o que nós chamamos de a diagonal maior. E essa aqui é o que nós chamamos de a menor. Isso. A menor. Então, aqui. Diagonal maior. Sim. Diagonal menor. Tá? Então, vamos tentar chegar a uma fórmula, né, para a área do losango. Vamos lá. Então, traça as diagonais. Vimos na aula de quadrilátero. Olha a aula de quadrilátero sendo feita necessária aí.
que um losango tem suas diagonais perpendiculares, vimos que todo paralelogramo tem suas diagonais cortadas ao meio e todo losango é paralelogramo, tá? Então, isso aqui mede Dzinho sobre 2, né? Porque isso aqui mede Dzinho. Então, cada pedacinho desse mede Dzinho sobre 2. E cada pedaço desse mede Dzão sobre 2. Sim? Bom, isso me permite conseguir calcular a área de um triângulo desse, porque eu já tenho base, eu já tenho altura, é só multiplicar isso e dividir por 2, né? Isso fica, então, Dzão vezes Dzinho sobre 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Sim? Então, a área de um triângulo desse é essa aí. Só que eu não quero de um. Eu quero dos 4 triângulos, certo? Então, o que eu faço? Para eu calcular a área total, eu pego essa área aqui, Dzão, Dzinho sobre 8, e multiplico por 4, porque são 1, 2, 3, 4 triângulos, sim? Aí você corta 8 com 4, vira 2, e você obtém a fórmula da área de um losango. É a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Tá bom? E aí, para a nossa última figura, antes de figuras circulares, vamos falar dos trapézios. Sim, trapézios são figuras muito, muito importantes. Sim, estão sempre aparecendo. E acho que é uma das fórmulas mais famosas também, né? A maioria das pessoas lembra. Se você não lembra, vai lembrar agora. E se você não sabe, vai aprender agora também. Então, temos aqui um trapézio. Show de bola. 2 lados paralelos e 2 não paralelos. Tá? O que você precisa para calcular a área de um trapézio? Você precisa conhecer o que nós chamamos de a base maior dele. Você precisa conhecer a base menor. E você precisa conhecer a sua altura, certo? Tudo bem? Como é que a gente acha a fórmula para a área de um trapézio? Né? Então, vamos colocar aqui do lado, né? Vamos tentar achar. Bom, aqui é a altura. Uma boa ideia é você traçar essa diagonal aqui. Essa diagonal vai ajudar pra caramba, sim? Deixa eu apagar essa reta. Por que ela ajuda? Porque agora a gente consegue calcular a área de 2 triângulos, tá? Eu vou primeiro calcular a área desse triângulo azul aqui, tá? Dá pra achar, professor? Dá. Calma aí que isso ainda não é altura, né? Agora é. Beleza. Como é que é a área desse triângulo azul? Bom, a gente sabe que isso aqui mede H e a gente sabe que isso aqui é B. Então, a área desse triângulo azul é base vezes altura sobre 2, certo? A área desse triângulo azul. Eu sei a base, sei a altura, pronto. Né? Agora, olha para esse triângulo laranja aqui. Esse triângulo laranja tem base B, certo? E qual é a altura dele? Vamos ver qual é a altura dele. A altura dele é H também, certo? Então, a área desse triângulo laranja é base vezes altura sobre 2, sim? Beleza? Então, gente, a área total vai ser a área azul mais
a área laranja. Bota tudo no mesmo denominador e coloca o H em evidência. E aí você chega à tão famosa fórmula da área do trapézio, tá? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Beleza? Show! Então vamos começar a falar sobre círculos. Gente, é o seguinte. Para calcularmos a área de um círculo, para calcularmos, desenhar um bom círculo aqui, pelo amor de Deus, show! Então, para calcularmos a área de um círculo, basta que conheçamos o seu raio. Beleza? Então, tamo junto, gente. Vamos lá. Vamos então achar a área. Esta nós não vamos demonstrar, tá? Ou de repente eu posso dar uma leve intuição para você de por que a área do círculo será esta que chegaremos, tá? Acho que vale a pena uma intuiçãozinha, tá bom? Isso aqui não demonstra, tá? Mas no mínimo aproxima. Senhor dos céus. Melhorou. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse círculo em 8 pedaços, tá bom? Estou dividindo, então, esse círculo em 8 pedaços. Mais uma vez. Pronto, tá aí dividido, tá? Bom, eu vou pintar umas partezinhas dele, tá? Primeiro eu vou pintar esse círculo todo de vermelho. Eu podia ter pintado de outra cor, né? Eu vou apagar só para pintar de outra cor, porque senão daqui a pouco vai confundir com a imagem que eu vou fazer. Eu vou pintar ele de azul. Acho que fica bom. Vamos lá. Pronto. Então esse círculo está todo azul. Agora eu vou puxar alguns raios, tá? Então isso aqui é um raio. Isso aqui é outro raio. Raio. Então, todos esses caras são raios, tá? E aí, gente, eu quero que vocês imaginem uma mudança que eu vou fazer neste círculo. Que é essa mudança aqui, presta atenção. Eu vou meio que abrir este círculo para que ele fique assim, ó. Vê se você consegue visualizar o círculo que está aí em cima se transformando nessa figura que eu vou desenhar aqui para você, tá? Presta atenção. Deixa só eu dividir aqui em 8 pedaços. Tá? Aí tem um pontinho aqui, tem um pontinho aqui, tem um pontinho aqui, um ponto 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 aqui. Você consegue ver esse círculo se descascando nessa figura que eu estou desenhando agora? Vai ficar melhor quando eu pintar de azul. Sim, você vai ver exatamente qual é a parte do círculo que meio que se descascou. Tá? Show! Então, nós temos aqui a parte do círculo que foi descascada, certo? E aqueles raios verdes que eu desenhei lá em cima são esses caras aqui. Vê se você concorda comigo. Esses caras aqui são aqueles raios verdes, né? Eles medem R aproximadamente, né? Porque eu perdi a curvatura, né? R, 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 R e R. Beleza? Então, meio que o que aconteceu com esse círculo, eu vou tentar fazer um
um esboço aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas meio que o que aconteceu foi isso aqui, ó. Presta atenção. Meu Deus, eu não vou conseguir desenhar essa figura. Eu vou tentar mais uma vez. Se eu perceber que vai ficar muito difícil... Ó, até que tá indo. Entenderam? Meio que ele foi descascando. E eu fui redesenhando esse círculo, né? Até ele ficar todo retinho, bonitinho, que nem ficou ali embaixo, tá? Até que ficou boa a figura. Bom, show. Aí, gente, vocês perceberam que eu transformei a minha figura em um grande retângulo, certo? E essa parte abóbora que eu vou pintar aqui agora, ela é idêntica à parte azul que está pintada. Você concorda comigo? É idêntica, certo? Né? Por quê? Porque na parte azul eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. Na parte abóbora, nós temos meio triângulo, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8 triângulos. Então, em cima eu tenho 8 triângulos e embaixo eu tenho 8 triângulos, certo? Então, eu tenho 8 triângulos azuis e em cima correspondentes 8 triângulos abóboras. Beleza? Esse retângulo tem lado medindo R e o comprimento deste triângulo, desse retângulo, é o comprimento do círculo, 2πr. Então, a área deste retângulo é 2πr ao quadrado, certo? Porque é base vezes altura. Essa é a fórmula da área de um retângulo, né? Só que a área do círculo é a metade da área desse retângulo, né? Porque é só a parte azul. Então, essa parte azul aqui, a área dela vai ser a metade disso, πr ao quadrado, tá? Então, essa é a fórmula da área do círculo. A área de um círculo é dada por π, o número π, né, 3,14 aproximadamente, vezes o raio elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, é assim que a gente calcula a área de uma circunferência, a área de um círculo, beleza? Bom, agora que a gente aprendeu a calcular a área de um círculo, vamos aprender a calcular a área de um setor, tá? O que é um setor circular? A gente vai chamar de setor circular a famosa pizza. Tudo bem? Pizza, professor? Isso, pizza. Aqui, ó. Aqui tem um centro e eu corto uma fatia de pizza. Beleza? O que eu preciso, professor, para calcular a área do setor? Tem duas fórmulas para você calcular a área do setor, tá? Em uma delas, ele te dá o ângulo e o raio. Só isso. Vamos, então, achar nossa primeira fórmula da área do setor. Então, estamos interessados somente na pizza. Beleza? Show de bola. Então, vamos ver como a gente faz isso. Galera, se fosse a circunferência toda, a área seria πr ao quadrado, certo? Ou seja, se esse ângulo aqui fosse o círculo inteiro, a área seria essa. Nós acabamos de ver isso. Só que não é o círculo todo. É só um ângulo alfa. Como é só um ângulo alfa, eu não sei que área é essa. Tá? Esta regra de 3 é muito útil para a gente achar a área de um setor circular. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui para você. Exemplo. Calcule a área rachurada. Rachurada é pintada, tá, gente? Pintada,
destacada, tá bom? Aí ele desenha um círculo para você. Caraca, nunca mais faça um círculo assim. Aí eu vou puxar aqui, sei lá, 20 graus. 20 graus. E quero calcular essa área aqui. Sendo que o raio desse círculo é de, sei lá, 24 centímetros. Pronto, vou colocar a unidade agora, tá? Como é que a gente resolve este problema? A gente resolve esse problema assim. Se fossem 360 graus de círculo, né? Se fossem 360 graus de círculo, a área seria πr ao quadrado. Mas são apenas 20 graus de círculo. Então, a área é A, desconhecida, certo? É só resolver essa regra de 3. Multiplica cruzado, 360 graus vezes A é igual a 20 graus vezes π vezes 24 ao quadrado, que dá 576, tá? Bom, 20 corta com 360, sobra 18. Eu vou deixar 24 vezes 24. Pode ser, gente? Vai ficar mais fácil de cortar as coisas. Então, 24 vezes 24. Passa o 18 para o outro lado, vai ficar como, professor? 24 vezes 24 vezes π dividido por 18, certo? 18 é 3 vezes 6. Deixa eu escrever isso aqui embaixo. 3 vezes 6. 24 dividido por 3 é 8. E 24 dividido por 6 é 4. 8 vezes 4, 32π. E foi, certo? Centímetros quadrados. Entenderam? Sobe aqui, então. O que você entendeu com isso? O que você entendeu é que a área de um setor dá para ser totalmente finalizada, você consegue destruí-la usando uma regra de 3 simples. Essa primeira linha é fixa, tá? 360 graus, πr ao quadrado. Ângulo que eu procuro, área que eu procuro, tá? Ângulo que eu procuro. Ângulo informado, área que eu procuro, tá bom? Como é que eu fiz aqui? Primeiro eu fiz 360 graus, área. Ângulo de 20 graus, área procurada, tá? Show de bola? Volta na tela aqui, então, e a gente vai chegar numa fórmula para isso aqui, tá? Então, desce aqui comigo, ó. Multiplica cruzado, vai ficar assim, 360 graus vezes A é igual a alfa πr ao quadrado. É isso? Beleza. Aí passa o 360 para o outro lado. A área é igual a alfa πr ao quadrado sobre 360 graus. Beleza, gente? Tranquilo? Show de bola. Lembrando que aqui alfa está em graus. Se alfa tivesse em radianos, a fórmula seria um pouquinho diferente. Tá bom? Show. Tem outra fórmula, professor? Tem. Tem uma outra expressão que a gente precisa conhecer também, tá? Eu vou desenhar um círculo menorzinho aqui embaixo. Tá vendo? Eu disse que eu nunca mais ia desenhar um círculo como antes. Bom, ficou razoável. Vou desenhar uma pizza aqui também. Círculo de raio R. Deixa eu botar de vermelho. Círculo de raio R. Só que agora ele não te informa o ângulo. Ele te informa o comprimento do arco. Tá? Discutimos isso em nossas aulas. Meu interesse continua sendo o cálculo da área dessa pizza aqui. Tá bom? Show. E aí eu quero saber como é que eu faço para achar isso aí. Bom, gente, onde é que eu vou fazer isso? Deixa eu ver. Acho que eu posso fazer a regra de 3 aqui do lado, né? Divido isso aqui. E aí, vamos lá. Como é que eu faço isso? Se fosse o comprimento total do círculo, que é 2πr, eu sei que a área seria πr ao quadrado, né? Ou seja, se fosse o comprimento total da circunferência, eu deixei um espacinho ali para fora para poder apagar, dá
πr ao quadrado. Só que não é a circunferência inteira. É apenas um pedaço dela, um pedaço que mede L. Portanto, a área é A, uma área desconhecida. Ok? Multiplica isso aqui. Isso aqui já é uma regra de 3 muito útil, mas essa é mais útil. Multiplica cruzado, fica 2πRA é igual a πr ao quadrado L. Corta π com π, corta R com o quadrado. Você encontrou aqui 2A é igual a LR. Passa o 2 para o outro lado e você obtém a expressão LR sobre 2. Sempre que você quiser calcular, então, a área de um setor circular, conhecidos os comprimentos dele, ou comprimento dele, e o raio do círculo, você pode usar essa expressão aqui, LR sobre 2, tá bom? Percebam que fica como se fosse um triângulo, olha. É a base vezes a altura, né, que é R, sobre 2, né? É a base vezes a altura sobre 2. É mentira, tá? Isso não é altura nem nada, mas é como se fosse, certo? Show de bola? Beleza. Bom, todo mundo foi até aí? Então, essa área aqui, gente, gostaria de dizer isso, acho que eu vou botar isso até de outra cor, é a área do setor é uma das mais cobradas. E, talvez, a mais esquecida. Tá? Sobe aqui comigo. Então, olha só. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, infelizmente, não se dá a devida atenção à área do setor circular, tá? O setor circular, ele tem a grande utilidade, tá? E quando eu digo grande, é grande mesmo, de você calcular a área de uma parte do círculo, e não o círculo inteiro, como se fosse sempre necessário que fosse o círculo inteiro. Não, não é. Eu posso pegar só um pedacinho, uma pizza, sim? Não precisa nem ser a pizza, pode ser quase a circunferência inteira, menos um pedaço, não importa. Joga na regra de 3 que vai dar certo, tá? Então, dessas formas circulares, nós começamos estudando o círculo. Agora nós estamos estudando um pedaço do círculo, que é uma pizza, né? Uma pizza do círculo. E agora a gente vai se preocupar com a nossa última figura, que é uma figura que nós chamamos de segmento circular. Eu quero muita atenção de vocês, ainda aqui comigo, que é o seguinte. O segmento circular é uma figura que assusta. Quer dizer, a figura não assusta, mas... Como é que eu posso dizer? O método para você calcular a área do segmento circular assusta. Sim? Primeiro porque não tem fórmula. Aliás, tem fórmula, mas eu não quero que ninguém decore esta fórmula, tá? Ela é grande, sim? Deixa eu só já ir colocando aqui, porque eu perdi o slide, beleza. É uma fórmula que assusta, tá? Se alguém tem isso decorado, para mim, tá perdendo algum tempo, porque realmente não é necessário, tá? Até pode ter alguém que talvez tenha essa fórmula decorada, a área do segmento circular. Mas, cara, sinceramente, decorar essas coisas é uma perda de tempo gigante, tamanha. O importante é você decorar, aqui sim, como que você chega no segmento circular. Antes, as fórmulas são úteis, tem que decorar, tá bom? Tem que ter isso memorizado e principalmente entendido. Mas aqui, fórmula não é para ser decorada. É o método que importa. Tudo bem?
Chega de enrolação, desce comigo aqui. Olha só. O que é esse tal de segmento circular? É assim, ó. Desenha um círculo. Caraca, eu fiz outro bom. Muito bem. Eu fico feliz, gente, porque é difícil desenhar um círculo. Vocês não têm noção do quão difícil que é. Então, e aí você desenha uma corda. Eita. E aí você desenha uma corda no seu círculo. Corda, professor, é qualquer segmento cujas extremidades estão no círculo, né? Isso. E aí, esta figura aqui é o que nós chamamos de um segmento circular. Como é que se calcula, né? Como é que se calcula a área de um segmento circular num círculo de raio R? Deixa eu botar com outra cor. Num círculo de raio R e abertura alfa. Tá bom? Então, isso é um segmento circular. E como é que a gente faz? Então, é assim, ó. Olha bem para aquela figura ali em cima, tá? Eu quero que você olhe para essa parte em abóbora da figura que eu estou marcando aqui agora, tá? Preste atenção. Eu estou marcando aqui uma parte abóbora do meu círculo. Isso é um setor circular, você concorda? Então deixa eu desenhar ela aqui embaixo. Pronto. Esta figura que eu estou pintando de laranja aqui é um setor circular, certo? O que acontece se eu pego esta figura e retiro essa figurinha roxa aqui que eu tô pintando? Sim, eu estou subtraindo a figura roxa. Tá vendo? Ó? Presta atenção. Um pouquinho mais pontudo, né? Tipo assim. Aí vem pra cá. E liga. E liga. Tá. Então eu estou tirando agora aquele triângulo ali. Tá? Coisas que eu sei sobre essas duas figuras. Aqui é R, aqui é R, aqui é R, aqui é R. Este ângulo é alfa, este ângulo é alfa. Tá? E o que acontece se eu pego esta figura que está à esquerda e subtraio, tá? Eu estou subtraindo da figura que está à direita. O que sobra, hein? Isso aqui fica igual a quê? Isso fica igual ao nosso segmento circular. Que cor que eu vou usar, Senhor dos Céus? Acho que eu vou usar azul. Eu tenho esse problema com cor, gente, porque eu sei que tem as ideais para que tudo fique o mais didático possível. E eu me preocupo muito com isso. Então, por isso que eu fico com essa história de cores, tá? Bom, tá aqui. Fica exatamente esta figura que sobrou aí, certo? Que é o nosso segmento circular. Então, nós temos um setor circular, foi subtraído um triângulo isósceles, e o que sobrou foi o segmento
circular. E eu sei calcular cada uma dessas áreas, correto? Eu sei calcular esta área aqui. Sim? Como é que se calcula essa área? É a área do setor. Alfa π r ao quadrado sobre... Eita, agora vai ser um desafio aqui. 360... Eu não vou conseguir escrever aqui. Tá, vou colocar aqui. Alfa π r ao quadrado sobre 360. Consegui? Ou não? Consegui. Pronto. Então, alfa π r ao quadrado sobre 360. Aí, eu sei calcular esta área aqui também, certo? Como é que eu calculo essa área? Como é que eu calculo a área de triângulo dado lado, lado e ângulo? Eu faço questão de voltar lá. É porque o senhor não lembra, né? Não, é porque eu quero mostrar para você. Aqui, ó. Lado vezes seno do ângulo sobre 2. Isso eu sempre utilizo quando? Quando eu tenho lado, lado e ângulo no meio, né? Não é esse o caso aqui? Dá uma olhada no triângulo que ficou aqui. É lado, lado e o ângulo no meio. Então, lado vezes lado, fica ao quadrado, né? Vezes o seno do ângulo que está no meio. Isso tudo dividido por 2. Sobra, então, o quê? O segmento circular. Como é que fica, então, a expressão, né, que calcula a área do segmento circular? Lembrando que eu não quero que você decore isso, tá? É alfa π r ao quadrado sobre 360 graus menos r ao quadrado seno alfa sobre 2. Coloque r ao quadrado sobre 2 em evidência e você obtém a área do segmento circular. Fica r ao quadrado sobre 2 vezes, sobra dentro do parênteses, alfa π 180 graus e sobra do lado direito, seno alfa. Essa é a expressão para o cálculo da área de um segmento circular. Mas o que eu quero que você decore mesmo? Isso aqui. Opa, se eu fizer a linha direto, eu consigo ir até naquela partezinha ali. Deixa eu ver se eu consigo. Foi. Show. Beleza? Então, nós temos aí a expressão para calcularmos a área de um segmento circular. Vamos ver um exemplo imediato de aplicação desta fórmula. Beleza? Vamos lá. Vamos colocar uma coisinha um pouquinho mais interessante, né? Ó, exercício. Calcule a área rachurada. Jesus. Aí, assim, tem um círculo. Caraca, eu ainda vou descobrir por que avança, mas tudo bem. Tá, vamos lá. Vai ter um centro aqui. Aí, Jesus, não consigo desenhar um círculo. Pronto, tá aí. Esse é o primeiro círculo. E esse aqui é o nosso segundo. Sim? Tipo diagrama de Venn, né? Tipo conjunto, né? Aí ele diz para você que esses dois círculos têm raio... Deixa eu ver. 1 centímetro de raio.
e ele quer saber essa área aqui. Tá bom? Ridículo, né, o que ele está pedindo? Ridículo de chato, né? A gente não sabe muito bem o que fazer, né? Como é que a gente calcula essa área? Tá? Então, eu vou mostrar para você que isso aqui, se você divide ao meio assim, ó, se transforma em 2 segmentos circulares. Eu vou me focar em calcular apenas um, porque se você calcula um, é só você multiplicar por 2 que você acha o outro, tá? Então, eu vou mostrar para você agora como é que a gente faz isso. Preste atenção. Bom, em primeiro lugar, isso aqui mede 1. Isso aqui também. E isso aqui também, certo? Bom, então esse triângulo é equilátero, certo? Porque é tudo raio, né? Então, este ângulo mede 60 graus, certo? Aqui para baixo também mede 1. E isso aqui também mede 1. Então, outro triângulo equilátero. Então, esse ângulo aqui mede 60 graus. E aí, o que você obteve, e eu vou dar um zoom aqui para você ver o que a gente obteve. Preste atenção. Eu vou pegar esse círculo da esquerda e vou aumentar ele um pouquinho, tá? Não vou poder aumentar muito, porque senão não vou ter espaço para conta. Esse círculo que está à esquerda tem uma retinha azul aqui e um segmento circular que eu estou querendo calcular a área, certo? O que eu descobri ali em cima é que esse cara aqui mede 120 graus. O que eu faço, então? Calculo a área do setor. A área do setor vai ser alfa π vezes r ao quadrado sobre 360. Lembrando que isso aqui é 1, isso aqui é 1. Sim, estou usando a fórmula da área do setor. Fórmula que nós vimos aqui. Né? Beleza. Então, a área do setor fica igual a... Dá para cortar 120 com 360, fica π sobre 3. Então, eu já sei que a área desse setor circular é π sobre 3. Agora, eu calculo a área do triângulo preto, né? É lado vezes seno de 120 sobre 2. 1 vezes 1 dá 1, esquece isso aí. Seno de 120, diminui 180 de 120, fica seno de 60, certo? Lá da trigonometria. Só que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E aí 2 multiplica 2, isso dá raiz de 3 sobre 4. Então, a área deste segmento circular azul é a área do setor, π sobre 3, menos a área do triângulo, raiz de 3 sobre 4. E esse é o gabarito, professor? Não. Ué, por que não? Porque eu não quero só uma parte. Eu preciso do outro pedaço também. Ah, porque são 2 segmentos circulares, né? Pois é, cara. Como são 2 segmentos circulares, eu preciso de 2A. Então, a área total pedida é 2A. Ou seja, tem que multiplicar o π sobre 3 por 2, fica 2π sobre 3. E quando eu multiplico o outro pedaço, fica raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a área procurada. Utilizando segmentos circulares. Ah, é? Tá errado, né?
centímetros quadrados. Senão, não rola. Tá? Tem que ter unidade. Agora tem que ter unidade. Tá? Show de bola, gente? Eu vi aqui que eu coloquei na ordem a coroa circular. Então, deixa eu mostrar para você rapidamente o que vem a ser uma coroa circular. Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Nós temos aqui, então, um círculo. Isso aqui é bem fácil, tá? Eu coloquei mesmo só para completar o conteúdo. Então, aqui nós temos um círculo. E aqui no meio, ou não necessariamente no meio, você tem um outro círculo. Gente, vou tentar mais uma vez. Tá, melhorou. Então, aí nós temos dois círculos, tá? Me interessa essa área aqui. Não? Então, a área que me interessa é a área da coroa, né? A área em volta. Tá? Então, vamos supor que este círculo menor aqui tenha raio Rzinho e esse círculo grande aqui tenha raio Rzão. Como é que você vai achar a área da coroa circular? Para você achar a área da coroa circular, professor, a senhora é bem gorda. Não, a coroa circular é um círculo menos outro, né? Olha, professor, preconceito. Então, é a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno. A área do círculo grande é πrzão ao quadrado e a área do círculo pequeno é πrzinho ao quadrado. Eu sei calcular a área de círculo, né? Tá aqui, ó, já apontei 2 vezes, certo? Tudo bem? Show de bola. E aí você coloca o π em evidência e chegou na fórmula da área, tá? A área da coroa vai ser π vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. O senhor só não pode falar nada porque o senhor é enorme. Olha, rapaz. Tudo bem, gente? Show de bola. Então, sobe aqui comigo. Beleza, gente? Então, terminamos aqui de falar das áreas mais importantes, tá bom?